Olá pessoal, tudo bem? Como é bom estar aqui novamente conversando com vocês, falando sobre esses temas espetaculares que envolvem o nosso cotidiano, né? Envolve o nosso dia a dia. Como é bom falar com vocês sobre administração de empresas, administração de pessoas, administração financeira, desenvolvimento de pessoas, os aspectos extra e empresa que faz com que a gente tenha uma performance melhor. Falamos aí sobre a prática esportiva, né? Como é importante a gente praticar esporte. Falamos de histórias de superação, né? Muitos temas. O nosso último tema foi a importância do inglês para o nosso dia a dia, para o crescimento das empresas e até mesmo da gente como profissional. Pois bem, tudo isso está acontecendo e estamos chegando aí no nosso 15º vídeo, porque você está curtindo o nosso canal, porque você está compartilhando os nossos vídeos, porque as pessoas se inscreveram no meu canal e para aqueles que não se inscreveram ainda, eu peço para que se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe cada vídeo com seus amigos. Pode ser que no seu círculo de amizade alguém esteja precisando, né, dessas informações que a gente vem distribuindo aqui, compartilhando com vocês. Tá ok? Pessoal, o tema de hoje que eu gostaria de bater um papo aqui com vocês é sobre conflitos. Pois bem, todos nós sabemos que tanto na empresa quanto no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na família, existem conflitos. Existem pontos que duas pessoas não conseguem seguir adiante, porque existe ali um conflito, desejos diferentes ou informações diferentes e acaba existindo um ponto de intersecção onde as pessoas não conseguem partir adiante. Então elas precisam chegar em um consenso. E muitas vezes esse tempo, o tempo que se perde para chegar num consenso, ele é demorado. Perde-se muito tempo. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês para a gente tornar isso favorável para as empresas, favorável na família também. Eu vou dividir aqui uma tela de PowerPoint com vocês para a gente bater um papo sobre administração de conflitos. Pois bem, pessoal, o tema ele é um pouco complexo e até mesmo subjetivo, mas a gente precisa tratá-lo com o devido cuidado. Por quê? Porque quando a gente transforma esse tempo em valor, vocês vão ver nos slides que eu vou passar aqui, o valor ele é muito alto. Ele chega a números muito altos se a gente colocar, anualizar todo o tempo gasto com a administração de conflitos. Então, conflitos, existe de fato conflito? Será que existe mesmo? O que causa o conflito? E como que a gente pode se beneficiar de um conflito? Pronto, gerou um conflito. Como que é possível a gente se beneficiar deste conflito? Tá? Foi feita uma pesquisa e pela OPP, que é o Observatório de Políticas Públicas, e pela FELIPELI, que são ferramentas de Assessment e Desenvolvement, que traduzindo aí são pesquisas e desenvolvimentos, que um brasileiro ele gasta em média 91,2 horas por ano administrando conflito. Dá 1,9 horas por semana. Nossa, se você falar do tempo que a gente trabalha, né, 91 horas cada brasileiro gasta por ano administrando conflito, é um número considerável, né? Se nós pegarmos que cada brasileiro recebe em média por hora 8,18, segundo a fonte do IBGE, nós estamos falando que cada brasileiro gasta por ano R$ 746,18 com a administração de conflitos. Se nós considerarmos que o nosso PEA, que é a população economicamente ativa, tem 79 milhões de pessoas, nós estamos falando de 54 tri ao ano.
Nossa, quanto dinheiro, né, pessoal? Quanto dinheiro que poderia estar sendo investido na economia, que poderia estar sendo bem utilizado, né? Ou seja, a gente perde muito tempo com a administração de conflitos. Mas assim, o que causa esses pontos de conflito que a gente não consegue partir? A gente não consegue dar um passo adiante e perde-se tempo. Então, existem alguns motivos. E os principais deles estão aqui na nossa tela, né? Metas setoriais em dissonância com a missão da empresa. Quando o departamento financeiro tem uma meta que leva num sentido, o departamento comercial tem uma outra meta que leva para um outro sentido, ou muitas vezes um acaba segurando o outro. Nós temos metas para o departamento de compras que muitas vezes atrapalha o departamento comercial, o departamento financeiro, e até mesmo metas para o departamento de marketing que acaba segurando um pouco outros departamentos. Então, quando se tem, quando não há uma meta construtiva para todos os departamentos, para todas as pessoas dentro da organização, acontece ali um acirramento não muito bom para a empresa. Um outro ponto importante é a ausência de procedimentos. Né? Quando não se tem procedimentos bem definidos na organização, ou se tem, os departamentos não sabem exatamente quais são os procedimentos de cada departamento, novamente acontece ali alguns pontos de conflito. Se você pegar um exemplo, existe ali um horário de corte de pedido. Né? Se o departamento que libera pedido não sabe exatamente qual é o horário de corte, acaba tendo conflito ali com o departamento que capta pedido diariamente. Nós temos um outro grandíssimo, muito grande problema, é a ineficácia na comunicação. Muitas pessoas seguram informação, não passa para frente informação, não consegue passar para a pessoa certa a informação, então existe uma ineficácia muito grande dentro das organizações, que é um problema seríssimo, que é a comunicação. Existem diversos cursos e programas para melhorar a comunicação dentro das organizações. Existem também aquele problema que está na cultura da empresa. A empresa, quando tem um clima organizacional ruim. Bom, quando a empresa tem um clima organizacional ruim, tem que ser feito um trabalho cultural, né? Para que as pessoas cheguem na empresa com o coração menos peludo, né? Tem gente que já chega com o coração peludo ali, achando que tem somente leões na jaula, né? Que não está indo para uma área colaborativa, que não está indo para uma área que todos tendem a evoluir. Não, eles estão indo para um campo de batalha, não vê o seu cliente interno como o seu parceiro, ele vê como um inimigo. Né? Então, tem que ser feito também um trabalho no clima organizacional da empresa, porque quando a empresa tem um clima ruim, gera muitos problemas. O último ponto que eu coloquei aqui é a falta de foco. Às vezes a empresa tem um bom... as suas metas estão bem definidas, a comunicação flui muito bem, mas tem ali um cidadão que está totalmente fora de foco. Ele não está empenhado em seguir o barco ali junto com todos remando junto no barco. E ele está fora de foco e acaba gerando alguns pontos de conflito quando se tem uma pessoa nessas condições, né? E aí, lendo o livro Liderança e Propósito, do Fred Kaufman, ele é vice-presidente aí do LinkedIn. Esse livro é espetacular, muito bom. Eu tenho ele aqui em minhas mãos, tá? Muito bom esse livro, eu recomendo. E num determinado momento aqui do livro ele fala sobre o acirramento colaborativo.
E aí eu estudei esse acirramento colaborativo aqui no livro e eu gostaria de passar para vocês, né, para que esse método que ele utiliza para tornar um conflito em um acirramento colaborativo, esse método utilizado eu gostei pra caramba, achei super interessante, queria compartilhar aqui com vocês. Então, como que a gente faz para se beneficiar com os conflitos, segundo aqui o nosso amigo Fred Kaufman, no livro Liderança e Propósito? Pois bem, o acirramento colaborativo, ele nos ajuda a compreender a necessidade do outro. Ele nos ajuda a enxergar a necessidade do outro. Para isso, a gente precisa ter duas pessoas que estejam interessadas com a visão e a missão da empresa. Não adianta ser uma pessoa que está fora de foco. Nós estamos falando aqui que existe um acirramento entre duas pessoas que estão interessadas em cumprir os seus objetivos, tá? Em chegar em um determinado ponto com visão na empresa, com visão em algum projeto, em determinado ponto que às vezes ele é comum e às vezes não é comum, né? Então, esse programa do Fred, ele tem 5 passos. Se você não conseguir chegar num ponto comum com a pessoa que você está tendo esse acirramento, existem mais 2 passos. Então, vamos falar dos 5 primeiro. Então, as duas pessoas vão estruturar o problema de forma colaborativa, um tentando entender o problema do outro, tá? O segundo passo, qual que é? Sem a presença de nenhum superior, de nenhuma das duas áreas ou das duas pessoas ali que estão naquele acirramento, cada um vai ter que responder 5 questões. O que ele quer, tá? O que ele planeja obter com aquilo que ele quer, como isso proverá a missão da empresa, né? Aquilo que ele quer, como que vai contribuir com a missão da empresa, o que leva ele a pensar desta maneira que ele está pensando e o que ele propõe que ambos façam para chegar em um consenso, para chegar naquele objetivo. Então, os dois vão ter que responder, vão ter que estruturar, né, os problemas e responder essas 5 questões. No terceiro ponto, cada um pergunta para o outro, né, para tentar entender o raciocínio do problema do outro. Então, cada um faz essas perguntas e tenta entender o problema do outro, investigando respeitosamente os fatos e lógicas apresentados, presentes na questão, tá ok? A utilização da palavra respeitosamente é justamente para que não haja nenhum deboche, para que não haja nenhuma falta de comprometimento e não utilize palavras desrespeitosas, sempre tentando entender com o coração aberto de fato o que o outro tem para falar. O quarto ponto, ambos utilizam da negociação integrativa, ou seja, ambos ganham na negociação. Então vocês vêm negociando, chegou ali no segundo ponto, não conseguiram chegar num consenso, no terceiro ponto também não conseguiram chegar num consenso, chegaram ali no quarto ponto. Fred Kaufman, ele sugere uma negociação integrativa. Vamos no ganha-ganha? Você ganha um pouquinho, eu ganho um pouquinho? Bom, mesmo assim não conseguiram chegar em nenhum ponto. Vamos para o quinta dica que ele nos deixa aqui. Se ambos não encontrarem um meio de todos obterem o que precisam, deve procurar um meio termo aceitável. Então, eles vão tentar chegar, além do ganha-ganha, um meio termo aceitável, né? Para que eles consigam fluir nesse problema. Se mesmo assim não obtiverem nenhum resultado, aí vem para aqueles outros 2 pontos que eu falei para vocês, né?
ou eles tentam afrouxar, né, usam ali do bom senso, se possível for, em afrouxar algumas restrições que cada um deles tenham, falando, não, tudo bem, eu vou abrir mão aqui disso, disso e disso para que você possa caminhar aqui. E você abre mão disso e disso e disso para que eu possa caminhar nesse outro ponto. Se não, aí sim eles envolvem um líder, ou um gerente, ou o coordenador da área para ajudar na solução do problema. Mas esse colaborador, esse coordenador, gerente, líder da área, ele tem que vir para o problema, para a mesa da solução do problema, com a mesma visão, com a visão de um acirramento colaborativo. Porque através dessa solução de problema, através do acirramento colaborativo, vários problemas na empresa eles podem ser sanados. Suponha que identifique-se nessas questões que o problema da empresa está lá atrás na comunicação ineficaz. Bom, se corrigir a comunicação, vários outros problemas da empresa, inclusive esse que está em pauta, será resolvido. Suponha que nesse momento aqui eles identificam que o problema está lá atrás, na falta de procedimento, de processos. Vários outros problemas da empresa serão resolvidos, inclusive esse que está em pauta. Então, o gerente, o coordenador ou líder da área, ele tem que vir também com essa percepção, com a percepção que existe um acirramento e que a discussão ela é gerada de forma colaborativa, ou seja, vai pegar e descrever todos os pontos positivos e negativos de um reclamante e o mesmo será feito para o outro. E vão chegar num ponto comum onde o gerente ou o líder ele vai chegar ao entendimento, pegando os pontos das duas partes e fazendo com que eles entendam onde pode melhorar cada aspecto levantado por cada colaborador que está ali envolvido nesse processo. De um conflito pode-se gerar muitas coisas boas para a empresa, desde que o conflito ele seja um acirramento e esse acirramento ele seja tratado de forma colaborativa. Nós conseguimos aí perceber, né? Eu trabalhei já em algumas empresas onde existe muita falha na comunicação, onde existe de fato pessoas que já vêm com aquele coração peludo para a empresa, ele já vai para um campo de batalha, ele não vai para trabalhar, para crescer, para aprender, para se relacionar com pessoas, para atingir um objetivo, não. Ele já vai com foco no acirramento destrutivo, não colaborativo, né? E existem muitas empresas também com falta de procedimentos definidos, né? A empresa ela começa pequenininha, vai crescendo e eles não corrigem ali a troca de informação, onde onde termina a responsabilidade de um departamento, onde começa a do outro, ou se eles devem trabalhar de forma conjunta. Isso vai acontecendo, a empresa cresce e lá na frente vira uma bagunça por completo, tá ok? Então, pessoal, assim, os conflitos existem, nós não temos que resolver conflitos, e sim administrá-lo de forma colaborativa para que esses conflitos sirvam de molas para que a empresa cresça cada vez mais. Mas para que esses conflitos, esses acirramentos sejam tratados de forma colaborativa, existe um passo a passo indicado nesse livro aqui. Eu tenho certeza absoluta que existem vários outros meios de você administrar conflitos. Existem vários outros livros, várias outras metodologias. Cada um
adota o que melhor se encaixa para cada empresa. O que a gente não pode deixar acontecer é que um conflito passe e a pessoa fique desmotivada, porque muitas vezes não trabalharam esse acirramento de forma colaborativa e foi, de repente, a hierarquia fez com que você perdesse, entre aspas, o jogo, porque você não teve como argumentar, você não teve como explanar ali os seus pontos positivos e negativos, a sua visão, né? Ali o fator hierárquico levou toda a resolução do problema para o lado dele e você não teve condições de explanar o seu ponto de vista. E aí isso acaba gerando as pessoas ficando descontentes dentro das empresas, né? O interessante é sempre colocar todos sentados à mesa e para que eles resolvam os problemas, né? Muitas vezes as pessoas que estão com um problema ali, elas já têm a solução do problema. Falta fazer as perguntas certas e a outra parte responder de forma respeitosa e até mesmo questionar de forma respeitosa, né? Então, assim, os conflitos, eles podem e devem ser tratados com muita cautela e fazendo sempre de um acirramento colaborativo. Bom, o acirramento colaborativo une as equipes e também geram soluções para problemas e acirramentos futuros. Pessoal, esse é um tema que está presente na vida e no cotidiano de muitas pessoas, não de muitas pessoas, de todas as pessoas, seja nas empresas, seja no nosso dia a dia com a nossa família. E assim, sempre que surge um problema, que surge um acirramento, tenta criar um método com a sua equipe, um método com a sua família de solucionar esse acirramento. Você pode ter certeza que a solução, uma vez tratada de forma respeitosa, vai gerar um efeito positivo enorme para a sua equipe, para a sua família, com seus amigos ali no dia a dia, no futebol, enfim. Se a gente tratar esses acirramentos de forma saudável, tem tudo para ser coisa boa, ao invés de ser coisa ruim, ser coisa boa. Tá legal? Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Entra no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, leva lá para o seu chefe. Chefe, tem um vídeo aqui do Sidney Sotero que ele está falando sobre acirramento colaborativo. O que a gente pode fazer aqui e implantar isso daqui na nossa empresa? Vai lá, tenho certeza que vai dar certo. Sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!